Olá, mais uma vez aqui retomamos o programa Interbusiness, agora concluindo este bloco que falamos sobre performance, concluindo este bloco com uma ferramenta muito interessante. Eu sei que vocês que têm nos assistido têm perguntado, será que isso dá certo? Será que isso pode ajudar de fato a minha vida? Pode ajudar de fato eu ser um gestor melhor? Pode me ajudar de fato a ter um desempenho melhor, relacionamentos de mais qualidade? Eu posso realmente mudar a minha vida com o que está sendo dito aqui no programa Interbusiness? Fique certo de que sim, fique certo de que tudo isso funciona, tudo isso é testado internacionalmente e ao final do programa de hoje você vai ter uma técnica de 6 pequenos passos para testar de fato no seu dia a dia, no seu emprego, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, tá bom? Não perca aqui o programa número 6, fechando o primeiro módulo, os 6 primeiros programas a respeito de performance humana, tá bom? Te aguardo já já. Pessoal, eu gostaria de agradecer aqui a Colucci Imóveis, na figura do seu Carvalho, que hoje é patrocinador desse programa, também ao Carlinhos, lá do São Rafael Grill, duas pessoas que representam 2 empresas que têm muita qualidade nos seus serviços e nos produtos que revendem, né, no caso dos imóveis do seu Carvalho e a prestação de serviço de primeiríssima qualidade do restaurante São Rafael, tá bom? Então deixa eu começar com uma frase. A gente sempre começa o programa citando uma frase importante que leva a uma reflexão. Olha isso aqui, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Não há nada que o treinamento não possa fazer. Nada está fora do seu alcance. Treinando se transforma a moral ruim em boa. Se destrói os maus princípios e se criam os bons. Assim é possível elevar homens à altura de anjos. Mark Twain, um dos grandes escritores que já é falecido e deixou essa mensagem de que é possível para mim, é possível para você superar suas dificuldades desde que a gente saiba como. Não é isso? Eu estava um dia viajando daqui para a cidade de Campinas, estava dirigindo na estrada e de repente peguei na FM um líder religioso muito importante do país e ele começou com uma frase, assim que eu mudei de canal ele prendeu minha atenção e eu vou repetir para você o que eu ouvi no rádio aquele dia, que eu acho muito importante, tem tudo a ver com o trabalho que a gente está fazendo aqui. Olha só o que ele disse. Toda pessoa que fracassa, os doentes, os solitários, os viciados, os sofredores em geral têm algo em comum. São sentimentais. O que ele quis dizer com isso, que eu concordo em gênero, número e grau? Que quando os nossos sentimentos não estão alinhados com o nosso propósito de vida, com o que a gente busca realizar, muito provavelmente eles vão se manifestar na forma de bloqueio, de incapacidade em você de gerenciar e de produzir melhores resultados na sua vida. Alguns fatos muito importantes que comprovam isso. Se você não alcança os objetivos a que se propõe, saiba que isso acontece por causa dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e das suas crenças. Não é verdade? Toda vez que você tenta fazer alguma coisa e não consegue, com muita certeza, com um grau muito importante de certeza, alguma coisa bloqueia a realização do seu objetivo. Às vezes você pode ser bem formado, você pode ser uma pessoa muito bem educada, pode ser uma pessoa que tem uma condição normal na sua capacidade intelectual e mesmo assim as coisas não acontecem. Não é verdade? Então tem uma frase que mostra a respeito fala sobre insanidade, sobre a gente não ter um controle sobre a nossa própria vida, sobre as nossas emoções, que eu queria deixar para você aqui, que é o seguinte: loucura é pensar, sentir e fazer sempre o mesmo e desejar que as coisas mudem, que aconteça alguma coisa, algo diferente. Ou seja, eu quero que o mundo mude, mas eu não quero mudar. Não é assim? A gente não sente a verdade do que a gente está dizendo aqui agora. Por que é tão difícil mudar? Por que as pessoas buscam tanto apoio? Por que as pessoas investem nas empresas em treinamento? Por que as empresas buscam profissionais de fora? Por que existe hoje um número tão grande de técnicas e de terapias para solucionar os dilemas e os problemas humanos? Porque as pessoas acham muito difícil mudar. Mas acham difícil mudar simplesmente por causa de uma coisa: elas não sabem como. Então, mudar é uma coisa que é difícil para a maioria das pessoas, porque elas pensam que mudar demora, porque mudar é difícil e depende de grande força de vontade. Ou seja, mudar é uma coisa complicada para a maioria das pessoas. Mas o problema é que as pessoas não conseguem mudar porque elas não sabem como.
Mas aqui no programa Interbiz a gente está te entregando informação, te entregando conhecimento de aplicabilidade imediata, eu tenho dito isso desde o começo, e você vai poder com isso melhorar muito a qualidade da sua vida. Olha, se a gente pensar em pessoas muito bem-sucedidas no mundo, pessoas que tiveram o seu nome destacado, que produziram excelência nas suas áreas de atuação, a gente vai ver que às vezes, mesmo tendo um resultado muito grande, essas pessoas não conseguiram de fato trabalhar de forma positiva e não conseguiram ser felizes. Quer alguns exemplos? Eu separei aqui. Elvis Presley tomava 9 tipos de remédio antes de dormir. Tá certo? William Holden, também um ator de primeiríssima linha, também um cara que tinha muitas dificuldades pessoais. Ernest Hemingway, também um escritor conhecidíssimo, criador de livros reconhecidos como de altíssima qualidade, também uma pessoa que tinha uma série de problemas pessoais e problemas emocionais. Ora, por que essas pessoas não conseguiam produzir o que elas gostariam de mais importante, que seria a felicidade, o bem-estar, e ter esse nível de satisfação consigo e com a vida? Porque eles erraram no primeiro passo que a gente identificou aqui com vocês. Eles não conseguiram compreender o que era mais importante para eles serem felizes. Isso é o fundamental, isso está na lei número 1 desse programa, tá certo? Então, as 4 causas básicas para que as pessoas não consigam produzir o resultado que querem, não consigam ser felizes, não consigam ter relacionamentos de altíssima qualidade, ou não consigam realizar qualquer objetivo que tem se proposto há muito tempo e até hoje não conseguiram fazer, eu vou citar os 4 principais problemas para você aqui. Primeiro, eu acabei de dizer, não sabiam o que era mais importante na sua vida. O mais importante na vida da gente é a gente ser feliz, não é isso? Não é ganhar dinheiro, não é ser aplaudido, o mais importante é a gente ser feliz. Eles desenvolveram, ao longo do tempo, vias expressas, ou seja, de sentimentos de dor. Quando você repete muito um caminho, uma linha de pensamento e de comportamento que te leva ao sofrimento, isso vai gerando um bloqueio na sua capacidade cognitiva, eu vou falar isso no próximo bloco, e você acaba tendo uma máquina cerebral muito capaz de sofrer e muito pouco capaz de criar resultados positivos. E não aprenderam, finalmente, a terceira causa, a ter um pensamento, a trabalhar com toda a capacidade mental para atingir um objetivo, tá certo? No segundo bloco agora, eu vou dar alguma explicação, aprofundar um pouquinho mais disso e nós vamos falar um pouquinho de neurociência. Nós vamos comprovar por que isso está sendo dito aqui, talvez você esteja ouvindo pela primeira vez, é muito importante para você conhecer, tá bom? Aguarde aí que a gente volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, veja bem, toda vez que você tem um pensamento negativo, toda vez que você tem um sentimento negativo e você começa a pensar nas suas frustrações, pensar nas suas dificuldades, começa a acusar o mundo, a acusar as pessoas, a acusar o mercado, não sei qual é a dificuldade que porventura você tenha, mas você começa a justificar com a razão o fato da vida não dar certo para você, você acaba, pela repetição de um impulso negativo entre um neurônio e o outro, criar um engrossamento no filamento entre os seus neurônios e você começa então a ser cada vez mais capaz de pensar e sentir sofrimento. Porém, cada vez menos capaz de ser feliz. Isso é neurociência, eu não estou inventando, você pode pesquisar para saber se isso é fato ou não. Tudo que você pensa conscientemente, por mais inteligente que você seja, a capacidade de processamento do cérebro é de 40 bits ou bytes por segundo. Porém, tudo que é emocional, tudo que é inconsciente, que é o hemisfério esquerdo do cérebro, ele é capaz de produzir até 10 bilhões de bytes ou bits por segundo. Olha que coisa impressionante. Ou seja, a capacidade cognitiva consciente é muito pequena, a inconsciente é muito maior. Então, trabalhar com as emoções, trabalhar com as questões não lógicas é fundamental para a gente ser bem-sucedido na vida, tá certo? Então, nós temos em média 28 bilhões de neurônios, 160 mil quilômetros de fibras nervosas e toda essa rede neural, esses 28 bilhões de neurônios podem se focar numa única coisa de uma forma muito rápida. Quando você tem um trauma, quando você tem uma dificuldade, quando você já fracassou muitas vezes na mesma coisa. E só de lembrar na situação, você já começa a sentir medo, começa a se sentir desmotivado.
saiba que o seu cérebro está todo sendo focado para um problema e não para uma solução. E nós estamos te colocando aqui várias possibilidades de você pensar, agir e se comportar de forma direcionada para o que você quer, não para o que você não quer. Não para o sofrimento, não para a dor e não para os outros tipos de problema, tá certo? Então, nosso comportamento é determinado pelo nosso sistema nervoso. Acabamos de falar que o lado inconsciente ele é muito poderoso para produzir as nossas sensações, sejam elas positivas e negativas. Ora, para que a gente possa vencer qualquer obstáculo, a gente precisa ser capaz de usar a dor, o sofrimento e o prazer a nosso favor, e não de forma contrária ao que a gente quer. O que nós queremos dizer com isso? Se fizermos isso, nós estaremos no controle da nossa vida, se não, é a vida quem vai nos controlar. É fundamental, portanto, você compreender que trabalhar com as suas emoções de forma positiva, trabalhar com os seus sentimentos e tirando e limpando ao longo do tempo todo esse conteúdo, o lixo, chamado lixo emocional, você vai ter uma capacidade muito maior de ser feliz, vai render muito mais, vai estar muito mais motivado e vai estar muito mais habilitado para se dar bem na vida. E nós vamos deixar ao final desse bloco, desse 6º programa, uma técnica bastante simples, que não é fácil de fazer, mas eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Ora, isso é fundamental, isto é importante, isto é o centro desse programa. Trabalhar com o pensamento é fundamental, porque a maioria das pessoas se deixa levar por suas emoções, se deixa levar pelas circunstâncias e se deixa levar pelos seus sentimentos. E isso interfere entre o que a pessoa racionalmente quer e o que existe de conteúdo emocional que muitas vezes sabota ou impede com que você produza. Quantas vezes você se propôs um objetivo, se direcionou a realizar alguma coisa, mas acorda de manhã e fala assim, hoje eu não vou fazer isso, hoje não é dia, eu vou deixar para a semana que vem. Ou, eu queria investir num curso, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para pagar esse curso, para eu conseguir ser melhor sucedido, para eu ter uma técnica, para eu ter conhecimento. Ou, eu gostaria de ser um empresário, mas também, ou pelo menos de fazer a minha empresa crescer, mas eu não me sinto capaz, porque eu acho que falta alguma coisa em mim. Eu dei 3 exemplos aqui de uma coisa chamada autossabotagem, ou seja, você, por se sentir internamente mal com você mesmo, arruma justificativas para não se colocar no caminho, não criar um compromisso, não criar um processo, não criar um planejamento para você desenvolver sua vida da forma que você gostaria que ela acontecesse de fato. Tá bom? Todas essas informações que estão sendo ditas, é preciso que você repense e saiba que você tem aqui dentro da sua cabeça uma máquina poderosíssima. Só que ela, muitas vezes, na imensa maioria das vezes, ela está mal organizada, ela está mal inserida dentro do seu projeto de vida, ou seja, o seu pensamento, o seu sentimento e as suas crenças, elas trabalham contra a sua vontade objetiva, a sua vontade racional, tá bom? Então, esta é uma situação, todas essas situações que estão sendo ditas aqui, acontecem com a gente o tempo inteiro. Já já nós vamos voltar no próximo bloco e vamos aprofundar isso e vamos já te entregar a técnica. Também tem um vídeo muito bacana, muito importante, um vídeo que mostra que muitas vezes é possível, por pior que seja a sua situação, por pior que seja o problema que você enfrente, por pior que seja a fase da sua vida, você é capaz de arrumar uma resposta positiva, você é capaz de encontrar uma solução para mudar a sua vida, independentemente de tudo que esteja acontecendo, independentemente de família, independentemente dos seus relacionamentos, independentemente do dinheiro e do mercado. Tá bom? Me aguarde aí no terceiro bloco que nós vamos aprofundar isso e vamos fechar com chave de ouro esse programa aqui, de volta aqui à rede, a TV Araçatuba, no canal 21. A gente volta já já e eu te aguardo em um minutinho. Retomando aqui o programa Interbusiness, eu vou te dar 6 dicas para você começar a trabalhar com o seu pensamento de forma diferente. Primeira delas, decide o que te impede de mudar e decida o que você quer como mais importante na sua vida. A lei número 1 do nosso programa, nós falamos aqui no primeiro programa.
Associe uma dor imensa a não mudar. Se você não mudar, se você não conseguir alterar o seu comportamento, quanto que você vai sofrer por não atingir o seu objetivo mais importante? Lembre-se que nós estamos falando de alguma coisa que seja realmente muito significativa para a tua vida. Se você não conseguir atingir isso, quanto você vai sofrer? Segundo, pense que se você atingir o teu objetivo, o volume, a intensidade do prazer que você vai ter por ter conseguido realizar. Associe uma dor a não conseguir realizar e associe um nível muito alto de felicidade e de prazer porque você conseguiu mudar alguma coisa em direção ao objetivo que você tanto quer. Interrompa todos os padrões destrutivos. Toda vez que você ouvir uma vozinha falando que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que você não tem dinheiro, que você não tem inteligência, você pode questionar essas questões que são emocionais e são inconscientes e dizer simplesmente o seguinte: mentira! Eu posso, eu consigo e eu vou avançar. Eu tenho capacidade, as oportunidades vão aparecer e eu vou persistir e vou conseguir vencer. Isso é muito mais do que otimismo, tá? Eu não estou falando aqui simplesmente de regras de otimismo. Eu estou falando para você interromper todos os pensamentos que diminuem o teu poder, diminuem a tua força, tá certo? Outra coisa muito importante, vamos imaginar que você queira parar de fumar. Por exemplo, é o seu grande objetivo de vida que está prejudicando a tua saúde. Se você for capaz de interromper este processo imediatamente, falando e entendendo que ele é um processo destrutivo na sua vida, você vai precisar colocar alguma coisa no lugar disso. Porque fumar te dá um prazer, às vezes beber te dá um prazer, às vezes você se colocar na condição de vítima também te dá um prazer, e se você resolveu que não vai fumar, que não vai ser vítima, que não vai ser uma pessoa descontrolada, que a partir de agora vai conseguir mudar a sua vida, você vai ter que tirar esses comportamentos negativos e substituí-los por coisas positivas. Encontre novos caminhos de prazer para você colocar no lugar das coisas que antes te davam prazer, mesmo quando estavam te fazendo mal, e você não quer mais na sua vida. Substitua por alguma coisa positiva, pode ser uma atividade física, pode ser um trabalho voluntário, pode ser uma atividade de fé, uma atividade de apoio social, que você veja pessoas em situações mais difíceis do que você, e você ainda consiga ajudar, e você se coloque nesse caminho tão importante. A partir do momento que você foi capaz de bloquear um comportamento negativo, foi capaz de colocar no lugar de um sentimento, um comportamento que vem se repetindo muito na sua vida, alguma coisa fortalecedora, que te dê ânimo, que te dê prazer, você então deverá repetir toda vez que você tiver esta dificuldade emocional, este problema, este limite, você deverá imediatamente interromper, contradizer a tua informação emocional, ou seja, a voz negativa que fala dentro da sua cabeça, e afirmar a sua capacidade, afirmar a sua positividade para vencer, tá bom? E depois, teste isso na vida real. Toda oportunidade que você tiver se sentindo mal e você puder mudar conscientemente o padrão do teu sentimento para um padrão melhor, superior, que te traga um alívio, teste isso quantas vezes você puder. Vamos assistir um vídeo muito bacana aqui que fala sobre isso. Esse vídeo a gente volta para comentar já já. Olha, não perca, porque realmente vale a pena assistir, tá bom? Assista o vídeo aí, a gente volta já já. Nick nasceu sem braços e pernas, ao contrário de seus dois irmãos que nasceram normais. Os pais de Nick achavam que ele iria ter muito pouco tempo de vida. Ei, eu não estava preparado. Diante de todas as dificuldades, Nick acreditou no seu poder e mudou a sua história. Hoje, Nick tem mais de 20 mil links na internet e ocupa seu tempo com conferências motivacionais. Apesar de sua deficiência, duas coisas foram essenciais para a sua vida: jamais desistir e ser feliz. Gostaram? Quem sabe techno? 1, 2,
Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus. Você acabou de assistir aí um vídeo do Nick Vujicic e você viu o que é superar uma limitação, você viu as coisas muito importantes que ele disse. Eu vou repetir algumas aqui. Vitória não é quando você deixa um vício. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Vitória é quando você põe um pouco de fé em Deus. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Começar a mudar seus pensamentos, começar a criar alternativas que te fortaleçam independentemente das circunstâncias, tá certo? E você teve nesse vídeo um exemplo de uma pessoa que venceu, que é feliz, que roda o mundo hoje contando a sua história de superação. Eu espero que isso aconteça para você, tá certo? Um forte abraço, até o nosso próximo programa Interbíblia.